contrato de trabalho, quando é que a empresa poderá contratar o mesmo trabalhador? Olha, normalmente não existe um prazo determinado, assim, antecipado, por exemplo, um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, não existe essa questão. Pelo fato de que hoje em dia a maioria recebe o auxílio seguro, né, o seguro-desemprego, muita gente espera receber o seguro-desemprego para voltar novamente para o contrato. Mas a lei não especifica exatamente o contrato para você ser recontratado. A bem do direito, a gente costuma orientar nossos clientes que contrate após uns 20 dias, 30 dias, porque dá um prazo também até para a pessoa descansar e ela não vir porventura cobrar uma férias da empresa, ou então cobrar possivelmente na justiça uma ligação trabalhista contínua, e não 2 contratos diferentes. Então não existe um prazo determinado, mas existe essa possibilidade do empregado pleitear na justiça que ele trabalhe continuamente. Então não houve 2 contratos, por exemplo, um contrato de 1 ano, ele sai imediatamente no outro dia, já começa outro contrato de 1 ano. Ele pode pleitear que houve um vínculo contínuo, e não houve essa diferença de um contrato para o outro e exigir os direitos por 2 contratos. Entendeu? Então, para evitar isso, a gente orienta nossos clientes a esperar 20 dias, 30 dias, um prazo mais adequado para isso. Mas a lei não especifica exatamente um tempo para isso. Vamos para o telefone. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? É na Maria Lima, Jaci. Diga, Ana. É um negócio do Estado. Meu irmão deu entrada num benefício, num negócio da papel dele, e não está saindo. Se não for para sair, eu vou querer o papel para resolver. E ele deu entrada com o doutor Luiz, foi? Foi no Estado. E o que é que ele estava requerendo? É um negócio da batedor, um negócio do segundo, meu irmão morreu, um nosso pequeno, e o outro aí está com ele. E ele não me dá com o marido. Olha, a questão é a seguinte, a questão da lei trabalhista, uma ação trabalhista, ela leva um certo tempo para ser feita, para ser confeccionada. Existem muitos cálculos que tem que ser feito para que uma ação saia perfeita e saia ao bem-querer do próprio, para que quem pleiteia o direito não tenha prejuízo nessa questão, entendeu? Mas existem vários advogados na cidade que podem fazer esse tipo de situação. A pessoa tem que ter paciência, tem que esperar, porque um processo tem que ser feito de acordo com a necessidade, de acordo com o que requer a própria ação, entendeu? Então, nesse caso dela, doutor Luiz, que eu estou observando, pelo jeito ela está querendo agilidade, o senhor está explicando aí, está mostrando que tem conhecimento de causa, mas se ela não quiser continuar com o senhor, ela pode mudar de advogado sem problemas? Pode trocar de advogado sem problema nenhum, porque inclusive a própria lei, a própria justiça determina que se tem que entrar com a ação por 2 anos. Por que 2 anos? Porque a lei dá todo esse prazo. Porque justamente o cálculo trabalhista é um cálculo complicado. Não é você pegar uma ação e fazer um cálculo na hora, fazer a petição e mandar para o juiz. Não funciona dessa maneira, senão o juiz não aceita. Tem que ser feito o cálculo do tempo de serviço, feito o cálculo do fundo de garantia, 13º, todas as questões inerentes à questão trabalhista, entendeu? As pessoas saem do emprego e acham que podem receber na outra semana e não podem, não é assim que funciona. As questões têm que ser feitas devagar, direitinho, para que o próprio advogado também não sofra prejuízo perante o juiz, que aí ele entra com ação no juiz, o juiz chama o advogado lá, manda eles corrigir a ação e ainda sai envergonhado, porque fez uma coisa mal feita. Então as ações não saem dessa maneira, elas têm que ser feitas bem, até porque, fazendo corretamente, fazendo certinho, direitinho, o próprio beneficiário é que está pleiteando direito, que tem direitos, todos os direitos dele acolhidos porque foram ditos, porque uma questão de uma ação judicial, ela funciona da seguinte maneira, o juiz só responde o que o advogado pede. Então, por exemplo, se o advogado deixar de pedir, eu vi já ações de serra talhada em que o advogado perdeu certos direitos do cliente porque ele não tinha pedido. Entendeu? E clientes grandes, inclusive contra a batedora mesmo, entendeu? Por quê? Porque talvez as pessoas foram lá e ficaram apertando o advogado para fazer ação rápido e montar ação rápido e mandar rápido. Por isso que a lei dá 2 anos, porque tem 2 anos, porque realmente tem que ter um prazo direito, tem que ter um prazo para que seja confeccionada uma ação bem feita, para que ela tenha êxito no final. Uma ação mal feita, ela não vai ter êxito, ou então vai ter um êxito parcial. Infelizmente as pessoas não entendem isso e querem as coisas de um dia para o outro, e assim não funcionam as coisas, mas as pessoas são livres para escolher advogado o que quiserem, né? Muito bem, ainda sobre contrato de trabalho, um funcionário que é contratado, ele tem o mesmo direito que um funcionário CLT? Um funcionário, sim, com certeza tem o mesmo direito, sim. Tem o mesmo direito, por quê? Porque a lei é para todos, né? No caso do CLT é para todos os trabalhadores, trabalhadores privados, é claro, né? O que acontece é o seguinte, que na questão do contrato, o direito dele só vale para aquele momento que está funcionando o contrato. Se o contrato é predeterminado, começa dia tal, termina dia tal, o direito de que fundo de garantia das férias vai de acordo com aquele tempo de contrato. Acabou o contrato, ele paga os direitos trabalhistas para ele, acabou de ter encerrado o contrato. Doutor Luiz Carlos, um servidor público, ele pode ganhar gratificação por desempenho de atividade?
Um servidor público? Olha, existe casos... É só o salário lá que está na lei. Não. Existe casos sim que pode ganhar, sim, claro que existe. Existem os benefícios sim da própria função, ou uma função a mais que ele faz no próprio digamos assim, quando ele fez concurso para um cargo e está exercendo outra função, existe a diferença sim de salário. Agora me diga, por exemplo, como é que a gente vai saber que ele não vai cometer abusos? Um servidor público que trabalha naquela área de aplicar multas. E ele vai ter o seu salário com mais umas gratificações em cima do que ele vai multar. E ele sai largando a caneta para cima, multando de todo jeito. Como é que o cara que foi multado se defende numa situação dessa? Ele recorre da multa, e se ele tiver razão, ele pode até processar quem multou por danos morais. Existe essa possibilidade, entendeu? Porque isso é inclusive uma prática que é usada em algum lugar, mas o pessoal está deixando de exercer essa prática, da comissão por multas passadas, por multas oferidas, né? Justamente por causa disso, para evitar de que a pessoa cometa abusos, né? Existe situação sim, existe essa situação, mas está se evitando esse tipo de situação. Não é conveniente do gestor público dar esse direito à pessoa que multa, por exemplo, ele ter comissão em cima das multas que ela faz. Porque não é correto, né? Ele está incentivando a trabalhar, mas está incentivando também a fábrica de multas, que a gente critica muito isso em São Paulo, né? E que aqui nas capitais também acredito que vai dessa maneira, e a gente tenta proibir esse tipo de situação, mas existe a possibilidade. Se você se sentiu lesado numa multa, não foi legal, uma multa, você considera ilegal, você recorre da multa, e se você ganhar, pode sim, você pode entrar contra o agente e acionar ele na justiça pedindo indenização por danos morais, materiais, perseguição. Existem várias situações que você pode proibir o aplicador de multa. Exatamente, o servidor que faz as multas, né, que aplica as multas no caso, né? Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Liberado mais uma vez para você, 3838-1213. Doutor Luiz Carlos, quais são os direitos da mulher durante a gravidez? Ela tem direitos? Tem direito sim, ela tem direito a ir para o médico, né? Mas isso aí qualquer um tem. Normalmente os direitos da gravidez para a mulher que está grávida são normalmente os direitos para uma trabalhadora normal. Questão de doença, questão de problema de saúde é bom, ela tem direito a ir no médico. Se o médico achar que ela não poderia trabalhar naquele dia, ele dá o atestado no médico. Os direitos inerentes. Fora isso, tem o direito também aos 4 meses aos 4 meses que ela fica. A licença maternidade. Licença maternidade, exatamente. Tinha me fugido da palavra, né? Aos 4 meses da licença maternidade, inclusive agora algumas empresas estão dando 6 meses, né? Mas a questão ela tem direito, por lei realmente, às receitas normais para médicos, essas situações todas, e fora isso, a questão do auxílio maternidade, que inclusive também agora já estão requerendo para homens, né? Para pais, né? Tem alguns pais que já ganharam na justiça também o direito à paternidade, né? Então a situação na questão da mulher, direito de lei mesmo esses 4 meses, né? Fora isso, o resto é privilégio, tá certo? Bom, doutor Luiz Carlos, existem alguns bens que não podem ser desapropriados? Alguns bens sim, os bens de família, né? Normalmente os bens de família, os bens de vida. Por exemplo, a casa que a pessoa mora não pode ser jamais desapropriada para pagar uma dívida, a não ser que ela seja fiadora. Se ela for fiadora, ele tem consciência do que ela está fazendo, aí então pode ser desapropriado para fiança. Por exemplo, se o cara fez um empréstimo e penhorou a casa, colocou essa casa como garantia. Olha, então, aí nesse caso poderia até dar uma discussão, por quê? Porque o banco não poderia aceitar, o banco não poderia aceitar uma casa só, ele já não aceita, porque ele pode perder esse bem que penhora na justiça, ele discutir esse penhora na justiça e ele perder. Então, normalmente, ele penhora uma casa que não seja bem de vida. E também as questões, os utensílios domésticos são bem de vida e também não podem ser penhorados. Por exemplo, você é acionado na justiça para ser cobrado uma dívida sua, de 1.000, 2.000, não interessa quanto o valor. Aí o oficial de justiça vai na sua casa 24 horas e vai penhorar bens. Ele começa a ver os bens. Ele não pode penhorar a geladeira, não pode penhorar o fogão, não pode penhorar, digamos que a cama, se você utiliza a cama e necessita da cama, senão ele pode penhorar a cama sem deixar você dormindo no chão. A questão é do oficial de justiça, esses bens que são impenhoráveis, né? E no caso, a propriedade também é a casa, se não for questão de avalista também, não pode. Nessa questão do empréstimo que você coloca a casa sob penhora, a situação, se for só a casa bem de família, não pode penhorar não. Vai ser uma briga boa na justiça e dificilmente o banco vai ganhar. Agora a questão do avalista, sim. Quando você for avalista, mesmo que você tiver um bem só, que é uma casa só, você pode perder assim na justiça.